Boa noite, Milena. Muito bom estar conversando contigo, muito bom estar te conhecendo. Mais um caso de sucesso do Admirável Emprego Novo. E eu queria muito, então, conhecer a tua história, saber, principalmente, assim, começa contando, né, de onde que tu fala e de que área que tu és, assim, de que área que tu trabalha. Tá bom, prazer, Renata. Prazer. Eu atualmente eu moro em São Paulo. Eu mudei Uhum. para cá tem 2 anos. Recebi uma oportunidade de trabalho aqui Tá. e eu trabalho com uma parte de laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então é uma área Uhum. mais técnica. Uhum. A tua formação é qual? Eu sou formada em química Tá, legal. pela UFSCar em São Uhum. Carlos, no interior de São Paulo, e atuo na área. Ah, que bacana. E Milena, quando tu conheceu o Admirável Emprego Novo, o que estava acontecendo com a tua situação profissional? Tu estava buscando emprego ou tu tava desempregada, estava trabalhando e querendo mudar? Conta um pouquinho pra mim. Aconteceu assim, no Uhum, trabalho anterior que eu estava começando a ficar um pouco infeliz com algumas situações que estavam acontecendo e estava uhum, começando a fugir um pouco da área que eu realmente queria trabalhar. E uhum. aí, uma das minhas amigas que trabalhava comigo, ela recebeu um e-mail sobre o curso e ela enviou para mim. Ela falou: "Ah, Mi, vamos ver, né? Assim, fazer aquela aula inicial, vamos ver como é que é, qual é a proposta do curso e depois a gente vê." Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente sentou um dia de noite, a gente assistiu, Ah, que e eu legal. falei, como eu estou tentando mudar, vamos ver o curso tem de diferente, né? E aí Aham. eu resolvi fazer o curso. Foi Ah, assim que que eu conheci. bacana. Legal a história. E aí, quando tu começou a assistir o curso, o que que foi a tua primeira impressão, assim, que tu estava fazendo errado? Ou que tu não tinha nem noção? Teve algum ponto de virada, assim, que pra ti foi mais chocante, assim? Às vezes o pessoal fala assim, eu não tinha objetivo, ou eu não sabia fazer um currículo. O que que pra ti foi mais, assim, esse ponto de virada que tu considera que tu fez muito bem e que te rendeu uma recolocação? Eu acho que o ponto principal para mim foi que, assim, eu estava trabalhando Uhum, dentro da área de pesquisa, mas eu estava mexendo com uma parte muito de gestão também em alguns pontos. uhum. E eu estava numa indecisão muito grande se eu queria focar realmente para a parte de laboratório, para a parte mais técnica, ou se eu queria focar para a parte de gestão, de conversar com pessoas, com clientes, talvez um pouco mais comercial. E Entendi. aí, quando eu vi no curso falando, não, a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter certeza do que a gente quer e o que a gente quer seguir, eu acho que Uhum. ali foi, bom, eu preciso realmente definir o que eu quero antes de eu começar a mandar os currículos e ver as vagas que estão disponíveis. Então, para Aham. mim, foi esse ponto que chama mais atenção. Ah, que bacana. E aí tu fez o teu currículo no formato do curso e foi quando tu começou a procurar emprego realmente. Foi. Eu estava, na verdade, assim, até de quando eu comecei, de quando eu adquiri o curso, comecei a fazer as aulas, Tá. até eu efetivamente procurar emprego e de uma maneira procurar toda semana e estar numa situação mais ativa, Uhum. demorou um pouquinho, porque eu ainda estava trabalhando quando eu comecei a fazer as aulas, Uhum. e aí, depois do meu desligamento, que eu falei, não, eu vou focar e vou buscar realmente o que eu quero. Então, Ah, demorou um pouquinho, e aí, depois que eu acertei o meu currículo e falei, vou para a área mais técnica, eu comecei a ter as entrevistas para as vagas que eu estava tentando, todas voltadas para a parte de laboratório. Então, realmente, a questão da a estratégia estratégia deu certo. deu certo. E como é que foi lá na entrevista? Ou tu também conseguiu essa vaga? Tu cadastrou no site da empresa? Como é que tu foi chamada para o processo seletivo? Foi. Na vaga que eu tô hoje e para algumas outras vagas que eu me candidatei, essa específica onde eu estou trabalhando hoje foi pelo site da empresa, mas eu vi que dias depois eles publicaram pelo LinkedIn também. Uhum. Então, a maioria das vagas que eu me candidatei, que eu fiz entrevista, foram pelo LinkedIn. Uhum. E a questão do currículo ajudou, né, pelo direcionamento, mas o principal site que eu busquei foi o LinkedIn. Ah, que bacana. E tu tinha o LinkedIn antes? Tu tinha algum perfil ou tava meio jogado assim? Tinha, mas estava meio jogado. Porque até a gente não precisar efetivamente procurar o emprego ou a gente ser uma pessoa que realmente gera conteúdo ou que trabalha com essa parte de influenciar as pessoas,
quem está começando não tem muito essa noção de como a rede funciona efetivamente, né? Então, assim, para mim mudou completamente. Uhum. E aí, o que que aconteceu na tua situação? Foi que tu comprou o curso quando estava trabalhando, Uhum. aí ocorreu um desligamento nesse meio tempo, tu foi desligado da Isso, empresa, e aí foi meio isso, que o pontapé assim, bom, agora eu tenho que pôr em prática. Tu isso, tava vendo meio exatamente. devagar, assim, vou fazendo aos pouquinhos. Hoje dá para olhar, hoje eu vou ver, hoje eu não vou. E depois que eu fui desligada, eu falei, não, agora vamos focar e vamos fazer Que tudo legal. Uhum. direitinho, tá certo. E deu. E quanto tempo, assim, desde que tu começou efetivamente a procurar, mandar currículo, fazer a estratégia do curso, tu chegou a mensurar quanto tempo, assim, que demorou pra te conseguir alguma recolocação? Foram 3 meses. 3 meses. Mas Uhum. nesse meio tempo, sempre recebendo proposta para entrevista, tu chegou a fazer mais de uma Sim. entrevista? Cheguei a fazer mais de uma entrevista, cheguei a fazer uma média de 2 entrevistas por mês. Ai, foi bom. Uhum. Mas só que assim, como eu falei, como é uma área mais técnica, alguns conhecimentos são muito específicos. Então, são poucas as vagas que abrem efetivamente para algumas experiências que a gente acaba desenvolvendo, né? Uhum. Mas aí, inclusive, nessa experiência, nessa vaga que eu recebi a resposta em dezembro, né? Eu fui chamada por uma outra empresa também, uma me ligou na quinta, uma me ligou na sexta. Ai, que E bacana. aí eu aceitei a que eu tô hoje, que me ligou na sexta-feira. Tu recebeu duas propostas praticamente ao Duas mesmo propostas. tempo e pôde selecionar a empresa que tu queria trabalhar. Ah, boa! Mandou bem, Muito bom. Milena. Então. É isso aí, essa é a estratégia. E o cargo, o salário, estavam dentro do que tu estava buscando? Tu chegou a usar as técnicas de negociação salarial? Eu não cheguei a usar as técnicas de negociação, porque eles perguntaram qual era a minha expectativa salarial, então eu falei mais ou menos, eu vi quanto era mais ou menos, então eu já dei o valor por volta do que eu esperava, Tá, e o que eles me ofereceram foi perto do que eu esperava, então deu certinho, ótimo. mas eu entrei numa função que eu tinha alguns conhecimentos técnicos, mas eu nunca tinha trabalhado especificamente nessa área de pesquisa. Uhum, Então, eu também não tive como negociar de uma maneira como se eu tivesse já 5 anos de experiência naquela função. Eu tinha o conhecimento de laboratório e um conhecimento técnico, mas entendi. eu tive que. Ainda estou aprendendo algumas coisas. Então, assim, foi o que eu esperava. Eu acredito que tu deve ter mandado tão bem na entrevista que passou até de candidatos mais experientes, porque se eles pediam uma parte mais técnica, que tu não tinha toda a experiência, Sim. certamente eles gostaram muito do teu perfil comportamental. Eu fiquei feliz com isso. Eu acho que contribuiu também. Aham. E na hora da entrevista, tu chegou a usar as técnicas, tu viu as Usei. aulas antes? Teve alguma coisa Usei. assim que tu acha que foi fundamental na entrevista? Teve. Inclusive, isso eu fui mudando. Conforme eu fui fazendo as entrevistas, eu falei, não, esse eu preciso melhorar, esse eu preciso seguir mais esse aqui. Isso aí, isso aí. Eu acho que um dos pontos, dois pontos principais que me ajudaram muito foi não perguntar em relação aos benefícios e aos salários, mostrar realmente que eu estava interessada na vaga e não só no salário, porque a questão da negociação pode entrar depois, então não é uma coisa que você precisa falar só, logo na primeira entrevista. Primeiro E tu a vaga que eu. encanta. É, e aí, inclusive, foi um processo seletivo, primeiro de seleção de currículo e 2 etapas de entrevista. Primeiro Tá. com o líder e depois com a gerente do negócio. Uhum. Então, em nenhum momento eu perguntei, mas na primeira entrevista o líder me perguntou qual era a minha expectativa salarial, então foi aí que eu falei. Uhum. E um outro ponto que eu achei que foi muito importante foi de se colocar na vaga de quem está te contratando, se Uhum. colocar no lugar. No Então, lugar. entender qual é a situação da empresa naquele momento, o que está acontecendo para a vaga estar aberta, entender o lado da pessoa que está te contratando. Então, por exemplo, a empresa está num processo de fusão, então está vindo uma outra empresa, várias pessoas foram realocadas, Uhum. algumas pessoas foram mandadas, demitidas, Uhum. desligadas, né, ou aposentadas, ou por qualquer outro motivo, então estava tendo uma mudança muito grande. Então, entender o que ela ia precisar de mim naquele momento e como estava o time em si,
eu acho que foi um dos pontos principais, assim, me colocar no lugar da pessoa, sabe? Ela ver que eu estava querendo entender o que estava acontecendo. Ai, que bacana. E como é que foi assim na hora que eles te ligaram? Eles deram resultado na hora ou eles falaram que iam dar o Não. retorno? Falaram que iam dar o retorno, falaram que o retorno ia sair até o dia 15 de dezembro. Eu fiz a minha última. Assim, eu tinha 15 dias mais ou menos para ter a resposta final. E aí eles me ligaram numa sexta-feira. Então, sexta-feira, segunda era meu aniversário, então já foi o Ah, primeiro que presente que eu maravilha! ganhei. Foi super legal, assim, e foi assim, eu sentei, eu falei, calma, pode falar agora que eu tô sentada, porque Ai, que eu legal. gostava muito, eu estava querendo muito. As duas vagas, as duas empresas que me ligaram são empresas, assim, sensacionais, que eu gosto Olha. muito de como é o perfil das empresas, de como elas tratam os funcionários e tudo mais. Então eu queria muito as duas, mas eu tava um pouquinho tendenciosa para essa que eu tô trabalhando hoje. Então eu Uhum. tava torcendo para dar tudo certo, né? Ai, que máximo. Aí, quando as duas me ligaram, eu fiquei super feliz. Eu falei, bom, eu vou escolher a que eu queria antes, né? Uhum. Mas foi. Meu fim de ano foi maravilhoso. Teve comemoração com a família, Milena? Ai, que Claro que bacana. teve. Essa Muito é uma bom. parte muito, muito legal. Que É. bacana. E tu seguiu recebendo propostas de emprego mesmo depois de empregada? Porque às vezes tem um retorno que vem após, né? Vai se Uhum. candidatando e às vezes tem as empresas que chamam depois. Tu segue recebendo contato via LinkedIn ou telefonemas? Na verdade, não, porque foi a última vaga que eu me candidatei, foi essa, Ah, dessa tá. empresa. Então, eu não. Depois que eu entrei nesse processo seletivo, eu não estava olhando mais nenhuma vaga. E eu mudei todas as minhas configurações do LinkedIn depois que eu aceitei, né? Então Aham, eu troquei, tirei alguns alertas, tirei algumas coisas de vaga. Então não recebi e também não me candidatei. Dos outros aham, processos que tinham aham. inscrito já tinham recebido a resposta. Praticamente passou nas empresas que tu focou e foi lá e se candidatou, participou do processo e pôde selecionar. Ai, que Sim. legal, Milena. Muito bacana a tua história, muito inspiradora. Muito bacana pra gente, assim, poder receber esse retorno. Se tu pudesse deixar uma mensagem final aí pro pessoal que tá na mesma situação, o que tu daria, assim, de repente, de dica ou algo que foi muito importante pra ti, que tu descobriu durante esse processo? Eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim, que eu estava muito em dúvida, foi a questão de saber a área realmente que eu queria seguir, que eu queria focar. Então, se era uma parte mais técnica ou uma parte mais de gestão. Eu sei Uhum. que muita gente não tem essa dúvida, mas às vezes, se alguém está querendo mudar de área, assim, pensar direitinho, saber se é isso mesmo que você quer, porque sabendo no que eu queria trabalhar, eu pude direcionar também a elaboração do meu currículo. Uhum. Então, como eu elaborei um currículo mais técnico, eu tive chances em oportunidades mais técnicas. E eu sei que se eu tivesse feito da maneira contrária, eu teria talvez me candidatado e tido oportunidade de entrevistas na área mais de gestão, talvez. Uhum. Então, eu acho que isso acabou realmente sendo um ponto muito importante e entender o que o recrutador tá A passando ali, estratégia, aquele líder isso. tá passando naquele momento, isso. Aham, perfeito. Então, Milena, obrigada, uma boa noite, muito sucesso aí na nova empresa. Já começou 2019 com tudo. E Já. conta também com a gente, né? As portas estão abertas, que tu possa sempre contar conosco quando precisar.